Nova York guarda todas as características que Coríntios, na época de Paulo, guardava. Uma cidade cosmopolita. O entroncamento do comércio, do poder, do governo romano e de todos os povos que para lá se dirigiam, a fim de experimentar os encantos da cultura grega. A cidade havia sido edificada por Júlio César e, embora não guardasse aquelas características originais gregas, era conhecida como a joia da Acaia. O lugar, a instância de repouso e comércio do Império Romano. Uma cidade fascinante, rica em diversidade, onde se podia ver um pouco do mundo inteiro num ambiente pequeno, como aqui. No entanto, como toda cidade cosmopolita, as raízes e as tradições se misturam e as pessoas se tornam mais flexíveis, mais despojadas, mais abertas, no sentido positivo. E no sentido negativo, elas perdem também um pouco daquilo que as define em um sentido espiritual. A ausência de clareza quanto à própria identidade faz com que o espírito humano experimente um desnorteamento. Isso acontecia em Corinto. E o próximo passo nesse processo é o excesso da liberdade. Coríntios, a cidade de Corinto e os coríntios eram conhecidos pela libertinagem, pela perda dos referenciais morais, por uma linha muito tênue entre liberdade e cumprimento do dever. Outro fato marcante na história da cidade de Corinto era a prostituição cultural. A Acrópole Corinto possuía um grande altar, imaginem, dedicado a uma deusa grega peculiar, Afrodite, a deusa do amor. Portanto, inúmeras sacerdotisas ofereciam aos marinheiros, aos patrícios da época, aos comerciantes, aos homens poderosos, uma experiência religiosa afrodisíaca, de Afrodite. Isso mesmo. Porque o culto a Afrodite, acreditem, era um culto que perpassava pelo sexo. A experiência do culto a Afrodite era uma experiência adquirida deitando-se com uma das sacerdotisas. Então vocês imaginem aqueles navios com marinheiros aportando em Corinto e o que se transformava essa cidade com as sacerdotisas de Afrodite, com o culto à sensualidade, com o culto à entrega total. Ocorre que nós também não podemos cometer a injustiça de olhar para a superfície desse fenômeno. A libertinagem, a sensualidade em excesso, a entrega excessiva à questão sexual reflete um elemento básico do espírito imortal: a sede de amor.
E a primeira experiência do espírito em evolução com o amor é uma experiência sensorial. E ela marca a nossa evolução de um modo muito permanente. Porque o amor, no sentido concreto, é aquilo que você sente fisicamente. Acontece que à medida que o espírito avança no conhecimento de si mesmo e no conhecimento das realidades espirituais, ele desmaterializa-se e começa a viver níveis mais sutis do amor. Do amor que se expressa no olhar. Do amor de amigo, do amor de irmã, de amiga, de pai, de mãe, de filho, de filha, de companheiro de ideal. Um amor que transcende os sentidos físicos e transcendem a experiência do encarnado e tocam em pontos fundamentais da nossa própria alma. E não foi por outra razão que Paulo foi enviado a essa comunidade. Essa comunidade, ela é curiosa, porque ela é fundada por um casal, Áquila e Prisca. E eu gostaria de chamar a atenção para esse ponto. A cidade mais aberta, a mais cosmopolita, e eu estou usando aqui eufemismos para manter o nível espiritual da fala. A mais cosmopolita receberá um casal que é um modelo de relacionamento no cristianismo primitivo. Lendo as páginas do livro Paulo e Estevão, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, nós veremos que esse casal irá provocar um impacto sem precedentes na estrutura afetiva de Paulo de Tarso. Paulo já trazia o potencial do intelecto, da razão, da interpretação. Paulo era uma força viva, um fenômeno da natureza. No entanto, 3 anos de convivência com aquele casal, e ele pôde perceber o que ocorre quando 2 espíritos se dão um ao outro. Quando 2 seres dão as mãos para construir algo que é maior que a soma dos 2. A convivência com Áquila e Prisca era um oásis literal naquele deserto. O carinho, o respeito mútuo, o afeto que um nutria pelo outro, a maneira como eles compartilhavam o ideal cristão, a maneira como eles construíam espiritualidade, afetuosidade, afabilidade e doçura, que é o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, através da relação conjugal. Portanto, Áquila e Prisca eram o modelo divino para a busca humana. Porque olhando com os olhos do julgador, talvez todos nós possamos cometer o equívoco de julgar os habitantes de Corinto. Julgar as prostitutas. Julgar as relações fluidas que eles estabeleciam. Mas basta lançar um olhar mais profundo para a intimidade das almas e nós vamos perceber que no fundo, o que havia ali era carência e sede de amor.
No entanto, coube a Paulo traduzir esse exemplo vivo desse casal para os habitantes de Corinto. E é sobre isso, nesse tempo que nós temos, que eu gostaria de refletir e convidar a todos para refletirmos e sentirmos juntos. Hoje nós vamos comentar o capítulo 13 da Carta aos Coríntios. Isso mesmo, aquele da música, que todo mundo sabe de cor. Talvez seja o único texto do Novo Testamento que todo mundo sabe de cor. Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos. Quem não sabe isso? Quem não sabe esse texto? No entanto, para contextualizá-lo, nós temos que voltar um pouco no capítulo 12 e entender um ponto fundamental do pensamento de Paulo, para que a gente entenda o que é a proposta desse amor do capítulo 13. No capítulo 12, é o capítulo que precede o 13, Paulo fala dos dons espirituais, das potencialidades espirituais. E aqui nós gostaríamos de fixar o primeiro ponto da nossa reflexão. Dons espirituais, potencialidades do Espírito, tem a ver, tudo a ver com o amor. E é essa conexão que ele vai fazer. Mas aqui nós teremos que recorrer ao grande teólogo Teilhard de Chardin, que dizia: tudo que sobe, converge. Tudo que sobe, converge. O que significa isso? Se você sair desse prédio agora e lançar o olhar pela Quinta Avenida, você terá um exemplar da diversidade humana. A criação de Deus é um espetáculo sublime de diversidade. E a diversidade é o maior desafio humano. Um desafio porque primeiro nós precisamos aprender a respeitar a diversidade. Garantir a diversidade. Proporcionar a diversidade. Mas em níveis superiores de evolução espiritual, nós aprendemos a amar a diversidade. Porque a diversidade da criação divina fala da riqueza do amor de Deus. É o que Paulo vai dizer no capítulo 12, que introduz o capítulo 13. O que ele diz? A respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que ignoreis. Aqui ele fala como um pai. E ele diz assim: ora, a repartição de dons. Repartição no sentido de repartir mesmo. Um pedacinho para cada um. Essa palavra repartir é fundamental. Porque significa que todos os dons reunidos formam uma unidade. E esse é o desafio das relações humanas. O nosso mais profundo desafio é converter diversidade em unidade. Como? Eu não estou falando grego. Vamos avançar, ele vai explicar. Ele diz assim, que o Espírito é o mesmo.
Quando Paulo se refere ao Espírito, ele está partindo de uma tradição, a sua tradição espiritual, da primeira revelação, que entende o Espírito como um sinônimo do próprio Deus. O Espírito é o que dá vida, é o que anima, é o que organiza, o que sintetiza. Então aqui a primeira lição: diversidade só por diversidade não vai a lugar nenhum. A diversidade só se torna rica quando há unidade ou união. União. Acontece que nós construímos um condicionamento psíquico e espiritual de valorizar apenas a sintonia e a afinidade. Nós temos uma imensa dificuldade de reconhecer e de sermos gratos àquilo que nos falta e nos complementa. Esse é um ponto difícil, porque muitos de nós estamos mergulhados na autossuficiência. Eu me imagino suficiente para tudo. Em sendo assim, não há lugar para ninguém e para nada além de mim. Mas isso é bom, isso é um estágio bom. É o estágio infantil. Ele é importante. O bebê não vê distinção entre ele e a mãe. Para o bebê, a mãe é uma continuação dele. Para o bebê, o mundo é uma extensão dele mesmo. Um dos estágios mais importantes do desenvolvimento de um bebê, de uma criança, é quando ele passa a distinguir ele do mundo. Ele do outro. E adivinha? Como é que ele aprende isso? Quando ele tem fome, chora e a mamãe não vem. Quando a mamãe não vem, ele começa a desconfiar que a mamãe não é uma continuação dele. E há muita gente encarnada há 3.000 anos, desconfiando ainda, não se dando conta de que os outros não são uma extensão dele, de que o outro é o outro. Ele não é uma continuação de mim mesmo. É um pouco sobre isso que Paulo está dizendo. Então ele diz assim: há repartição de realizações, mas é o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. Porque nós espíritas dizemos assim: Deus é a inteligência suprema e Ele dirige o universo. Dirige? Como? Dirige realizando todas as coisas em todos. Você faz uma parte, eu faço outra, o outro faz uma parte. Mas todos conectados com a mesma inteligência suprema e com o mesmo amor infinito que nos rege e que nos dirige sem distinção, que nos atrai para um plano da unidade. Agora está começando a dar para entender por que é difícil unificação e união de casa espírita. Ele vai tocar nesse ponto aqui. Ele diz assim: a manifestação do Espírito é dada a cada um para o benefício comum. Manifestação.
Tudo isso tem a ver com o capítulo 3, eu estou só introduzindo e olhando para o relógio. Manifestação. Porque nós encarnados temos um pernicioso hábito de confundir manifestação com essência. Você pode manifestar a sua alegria de 1000 maneiras diferentes. 1000 maneiras diferentes. Mas é a mesma alegria. Alegria é a mesma coisa. Esse talvez seja um ponto. Certa vez alguém me perguntou assim: não seria muita presunção acreditar que o Espiritismo é o Consolador prometido? Eu disse assim para essa pessoa, copiando Emmanuel, claro, um plágio, mas ela não sabia. Se você é uma mãe e perde um filho, a dor de perder um filho, se você é japonês ou japonesa, é diferente se você é árabe. Enterrar um cônjuge é mais difícil na Austrália ou em Nova York? Então o Evangelho segundo o Espiritismo irá nos dizer assim, lá no Cristo Consolador: a dor nos iguala. Somos todos iguais na dor. Como o Espiritismo fala do amor e da dor, ele é universal. Ele se dirige à dor. A dor é humana, ela não tem bandeira, ela não tem fronteira. Então é um pouco sobre isso que Paulo está dizendo. Se você tem sede de amor, essa sede pode se manifestar de 1000 modos diferentes, mas ainda assim é sede de amor. A sua sede de amor pode se manifestar na rebeldia, pode se manifestar na inconstância nos relacionamentos, pode se manifestar num descontrole sexual, mas ainda permanece sede de amor. Portanto, o que Paulo está chamando a atenção dos coríntios, e está hoje chamando a nossa atenção, porque essas palavras são para hoje. Eu me lembro de um grande dirigente espírita, o senhor de uma casa, os grandes espíritas anônimos, é bom falar deles. Quando chegava o pessoal na casa, olha que criancinha bonitinha, que gracinha, ele falava assim: olha, tem um espírito aí dentro. Tem um espírito aí dentro. O Espiritismo nos convida a olhar a essência por trás da forma. Os fundamentos que estão por trás das manifestações. Então você é capaz de ultrapassar o visível e perceber e sentir o imponderável. Isso é importante. Quando nós alcançamos esse estágio, você se engana menos. Como diz a música, as aparências enganam aos que odeiam e aos que amam. Adentrar na essência do Consolador prometido é, no fundo, educar nosso olhar.
olhar no sentido espiritual. Como diz Kardec, o espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, educa nosso olhar espiritual. Você vê onde não enxergava. E aqui o convite de Paulo. Olha para a essência por trás da manifestação. Não se deixe iludir pela diversidade de manifestações. E ao olhar para a essência, vamos perceber um plano de unidade na criação. Deus está em tudo. A obra da evolução está em curso em todos os seres. Até naqueles que você não gosta. Não é possível, esse aí não está evoluindo. Está evoluindo. Está assim. Então ele diz assim: porquanto a um é dada a manifestação por meio do Espírito da palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Distingue sabedoria de conhecimento. A outro é dada pelo mesmo Espírito a fé, a confiança. A outro, os dons de cura. E aí ele prossegue. Assim também um só Espírito. Porque assim como o corpo é um só, mas tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é o Cristo. Pensando à luz da doutrina espírita, nós ultrapassamos essa questão religiosa para perceber que Cristo aqui significa convergência, unidade, conexão com o plano de unidade da criação. Não sei se eu estou falando grego, gente, mas a questão é assim: é muito difícil você valorizar aquilo que não é você quem faz. É muito difícil você valorizar um temperamento que não é o seu. É muito difícil você amar expressões que não lhe dizem respeito. Mas uma verdade é fato. Nós compomos um todo. Nesse todo, que é um corpo, cada um contribui a seu modo. E aqui entra no capítulo 13. Porque ele fala de todos os dons. Fala de todos. E nós podemos, com essa lente de Paulo, examinar todas as relações. As relações conjugais, as relações gerais, de amizade, de afeto, as relações familiares e as relações na casa espírita, no trabalho espírita. E quando nós absorvemos essa essência, vamos percebendo que um entra com a inteligência, o outro entra com a doçura, um entra com a afabilidade, com a disponibilidade de servir, o outro com a capacidade de organizar. A grande questão dos relacionamentos aqui é a falta de percepção da unidade. E por que nós temos essa falta de percepção? Porque nós hipertrofiamos a nossa importância. Valorizamos demais. Então você pensa assim: olha, eu organizei isso aqui tudo. Exageramos.
aumentamos, damos valor demais, em excesso. Então você imagina que a sua participação é a mais fundamental. Imagine aqui, como é que eu falaria aqui agora, sem o trabalho dos amigos da aparelhagem do som? Dos que abriram o ambiente, colocaram todas as cadeiras, dos que fizeram cartaz, dos que divulgaram, de quem está traduzindo, de todos que vieram aqui. Portanto, Paulo vai dizer algo aqui que talvez deixe todos muito perplexos. Ele vai dizer assim: você está buscando um Deus, e João também fala isso, você está buscando um Deus transcendental, invisível. A única maneira concreta que você tem de sentir Deus é aqui agora, quando todos se juntam e criam um plano de unidade. É nessa experiência aqui que nós percebemos o que é a força que mantém o universo coeso. E é dessa força que eu vou falar agora. É a mesma força lá dos Jedi, né? É a mesma. Ainda que eu fale na língua dos homens, perdão, essa já é a tradução que fizemos. Ainda que eu fale nas línguas dos homens e dos anjos. Então, quem achou que dominou o inglês já está. Vai chegar lá em cima, não vai conseguir falar. Então, ainda que eu fale nas línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, tornei-me bronze que soa, ou símbolo que retine, que vibra. A ideia de um metal produzindo som. O primeiro versículo nos diz: é preciso ultrapassar a expressão para atingir a essência. Eu me recordo, essa foi uma experiência muito forte para mim. Eu encontrei, enfim, com a mãe que perdeu o filho e que chegou até o Chico e falou: Chico, eu perdi meu filho. E o Chico abraçou essa mãe e os dois choraram juntos por meia hora. Então você fica pensando: perdi meu filho. Peraí, Livro dos Espíritos, questão. Abraçou e chorou. E ela me disse assim: eu nunca me senti tão consolada em toda a minha vida. Então eu te pergunto, que língua é essa? Essa é a pergunta de Paulo. Que língua é essa? Que língua? Porque eu posso chegar para você e falar durante 1 minuto. E, no entanto, você pode estar numa situação, ou expondo, ou fazendo algum trabalho, e alguém lança um olhar para você. E basta aquele olhar da pessoa, cria chão. Você se sente firme. Você se sente seguro com um olhar. Com um olhar. Já que nós estamos falando dos coríntios, do cosmopolitano, né? Não tem hora que é melhor não falar nada. Né? Todo mundo já entendeu. Tem hora de falar e tem hora que você não fala nada. Tem hora que as palavras atrapalham.
É isso que o Paulo está dizendo. Agora eu vou trazer um pouco da luz do Consolador prometido para que a gente adentre em aspectos mais profundos desse texto. Na obra de André Luiz, há um caso célebre de uma mãe que havia se tornado a obsessora da casa. Por quê? Porque ela desencarnou, o marido contraiu um novo casamento, se casou novamente, e essa pessoa, essa nova esposa, foi relapsa. E o filho pequeno do casal morreu afogado. Então, você já imagina o emocional dessa mulher no mundo espiritual. Ela já havia perdido o marido e agora perde o filho nessas condições. Ela se torna uma perseguidora. E ficara uma filha. E é essa filha que faz uma prece para a mãe. Só que a mãe era uma obsessora. Então nós temos uma cena. Quem conversa com essa mãe? Um doutrinador? Não. Tem um espírito feminino e a envolve sem palavras. E começa a emanar um arco-íris de luz. Nessa hora, André Luiz, o benfeitor, e o André Luiz fica, meu Deus, o que é isso? Ela falou, André, se nós estivéssemos no nível evolutivo dessa irmã, porque ele diz assim, até aqui eu ajudei, a partir de agora nós precisamos de alguém que ama. De alguém que ama. Porque tem certos problemas na vida que só resolve quem ama. Todo mundo tenta, até chegar quem ama. Está lá na obra de André Luiz. Aqueles que amam governam a vida. O governo espiritual da vida é dado aos que amam. Não aos inteligentes, nem aos expositores. Então ela chega, não fala nada e emite uma vibração e o benfeitor fala, se nós estivéssemos no nível dela, nós sentiríamos a música, a emoção, tudo que essa vibração dela carrega. Não é isso? É isso. Lá em Minas eu tenho um pequeno poeta, popular, que diz assim, tudo se resolve num abraço. Essa força, é isso que o Paulo está dizendo. Ele vai caminhar mais. Ainda que eu tenha profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha toda a fé, olha isso, a ponto de remover montes, se não tiver amor, nada sou. Por quê? Nós temos que tomar um cuidado aqui para não cometer um equívoco aqui. Imaginar que ele está fazendo uma comparação de corrida de 100 metros, quem está correndo com o Usain Bolt. Não é isso. Então eu vou dar um spoiler aqui, vou contar o final. O que ele vai concluir é, por que se você tiver fé, tiver a profecia, o conhecimento dos mistérios, por que sem o amor isso não resolve?
Porque tudo isso são manifestações do amor. Então, se você tiver só a manifestação, não tiver essência, é um corpo sem alma. É essa a ideia. Vamos avançar um pouquinho mais. E ainda que eu reparta todos os meus bens, e ainda que entregue o meu próprio corpo para que me glorie, aqui é uma expressão idiomática, me glorie é entregar para o martírio, porque para eles ir ao martírio era uma glória. Então, ainda que eu entregue o meu corpo para o martírio, se não tiver amor, nada disso me aproveita. Aqui tem uma reflexão. Renunciar, ceder e sacrificar-se por si só não resolve. Você pode beneficiar muitos, mas qual proveito para você? Só haverá proveito para você se é o amor que inspira esses atos. Eu estou me sacrificando aqui há 20 anos por essa família, e há 20 anos reclamando, né? E exigindo o pagamento da conta com 10%, aqui 18%, né? Na moeda do reconhecimento. Todos se beneficiam do meu sacrifício, é claro, porque a renúncia é uma bênção, menos você. Por quê? O raciocínio de Paulo, é claro, Emmanuel comenta isso. Ele vai dizer assim: você já percebeu? Estou traduzindo o pensamento de Emmanuel aqui. Você só consegue dar uma coisa. Vamos fazer esse raciocínio aqui. Se eu pegar o meu casaco e doar agora a alguém que está passando frio lá fora, eu transferi. Porque quem disse que o casaco é meu? Quem disse? Nós encarnados vivemos num regime de transferência. Sabe por quê? Desencarna agora e pega o casaco. Não vai reclamar o casaco. Não, o meu casaco, esqueci. Ele vai falar assim: filho, ou filha, não é mais seu. Não é mais seu. Imaginou 3 horas depois que você desencarnou, alguém entrando no seu quarto, nas suas coisas pessoais, tirando tudo do lugar. É uma tortura, né? Imaginou? Pegando tudo. Então, a experiência do encarnado é a experiência da transferência. Nós recebemos coisas e transferimos coisas. Quando você desencarna, cessa o regime de transferência. Mas tem uma exceção. Por quê? Porque tudo que você pega e transfere nunca foi seu. Eu dei uma água. E quando que a água foi sua? O prato de comida, e quando? Esse é o regime da transferência. O regime da transferência é uma bênção, porque ele nos ensina 2 coisas. Primeiro, a lei do uso. As coisas existem para serem usadas, não acumuladas. Segundo, a solidariedade. A solidariedade. Portanto, o regime da transferência, ele é válido, mas ele é o estágio inicial do amor. Sabe por quê? Porque só tem uma coisa que você pode dar. Essa é sua.
não é transferência. Todos nós aqui. Só tem uma coisa que você pode dar, e isso é só seu. Seu amor. Percebe? Porque o amor do Haroldo não é o amor do Júlio. Tanto que nós queremos os dois, né? O amor dele e o meu, né? Não é isso? Espero, né, que vocês queiram. Estou aqui dando uma de convencido, né? Brincadeira. Percebe? O amor que eu dou é a única coisa original e verdadeiramente minha. Por isso que ele está dizendo. Não adianta. Fala, vou dar todos os meus bens. Não adianta. Sabe por que não? Porque eu posso te dar uma garrafinha de água e colocar o meu amor nela. Vale mais do que muitas coisas dadas mecanicamente. Entende? Esse aqui é um ponto fundamental. De onde Paulo tirou isso? Ele comenta assim diretamente. De um fato peculiar da vida de Jesus. Um fato marcante que passa despercebido de nós espíritas. Jesus falava o sermão do monte, fazia cura, curava leproso, fazia tudo isso, não é? Fazia tudo isso. Mas depois que ele foi crucificado, como que ele foi reconhecido? Sabe quando que ele foi reconhecido? No caminho de Emaús, ele está caminhando com os discípulos, e os discípulos não reconhecem ele. E ele conversa, fala das escrituras, ninguém reconhece. Aí entram, anoitecia, eles entram numa pousada, os discípulos convidam ele para entrar, ele entra. E aí tem um momento especial, que era a marca registrada de Jesus. Tinha uma coisa que o caracterizava. Tudo põe a refeição. O que Jesus fazia? Ele pegava o pão, partia, dava para todo mundo. Ele se impunha no sentido de ele tomava a dianteira, servia, depois ele comia. E isso era um fato tão marcante que ele dizia assim, o Filho do Homem, né, se referindo a ele, o futuro da humanidade que ele representa. Porque o super-homem não mora aqui no Smallville. Isso é propaganda enganosa. O super-homem está na governança espiritual da Terra. O futuro da humanidade é Jesus. Mais adiante seremos todos como ele. Então ele diz assim, o Filho do Homem, o futuro da humanidade, veio servir, não ser servido. Porque para ser servido você não precisa de nada. Para servir, você precisa de muito amor. Muito amor. Então no momento que ele faz isso, os discípulos falam, é você, mestre. E aí ele se revela. Percebe? Se revela. Então, se cada um de nós aqui fizer um exame, neste momento, irá identificar alguém que marcou sua vida. Por quê? Não porque te falou as palavras mais sábias, mas alguém que te marcou, porque num momento muito específico da sua vida, essa pessoa chegou e num gesto de amor, ela te fez sentir alguém
amado. E você experimentou. Pode ser que essa pessoa seja simples, que ela não tenha nem estudado, que ela não saiba nem falar corretamente. Mas ela te marcou por gestos em que ela deu aquilo que não se transfere. Não percebeu? O amor que você dá não se transfere. É por isso que a gente quer estar ao lado de quem ama. Porque não dá para mandar pelo FedEx. O amor não tem jeito. Não tem como falar, fulano, eu vou te entregar meu amor, para você entregar para fulano, está lá na cidade. Não existe isso. O amor só se entrega diretamente. É disso que Paulo está dizendo. E ele vai seguir. Com as características do amor. E aqui, nós somos convidados a pensar de um modo diferente de Hollywood. Não é? Porque quando se fala em amor, nós temos uma perspectiva, e o vento levou, não é assim? Ghost, né? Tem um amor romântico, né? Que é ótimo, nada contra. Mas o amor não se esgota nessa manifestação. Nessa manifestação. Por exemplo, numa determinada circunstância, você pode expressar o seu amor dizendo não. Outro dia eu tive que fazer isso com meu filho. Eu falei, não. Você não me ama. É porque eu te amo que eu estou te dizendo não. É porque eu te amo que eu estou te dizendo não. O amor, ele tem infinitos meios de se expressar. Por isso você não pode ficar preso na manifestação. Porque alguém que te ama pode dar a maior manifestação de amor a você ao dizer assim, nisso eu não vou seguir com você, você está cometendo um grande equívoco. Essa pode ser a maior manifestação de amor que você está recebendo. Só que nós estamos acostumados com o quê? Um buquê, chocolate lindo. Não é? Com uma manifestação. Então agora, Paulo, nesse trecho do capítulo, vai ultrapassar as manifestações e vai trabalhar os atributos do amor. As características que identificam o amor. E aguenta, que agora é difícil. Ele diz assim, o amor é paciente. Paciência. Por quê? Por quê? A pergunta é, há quanto tempo você é aguardado? Hein? Escuta, eu vou falar agora para o teu espírito. Antes de você vir, você foi avalizado.
assinaram promissória em teu nome. E esses que te amam e que avançaram quando você decidiu ficar, te aguardam. Os que te amam estão te aguardando. E você que está passeando. O amor é paciente. Observa uma mãe. Observa a mãe olhando para o filho, começando a falar, começando a dar os primeiros passos. Melhor. Olha para uma avó. Vó é um negócio curioso. Olha para uma avó, para um avô. Quando nós ingressamos nesse ambiente da paciência, nós vamos perceber o amor verdadeiro sabe esperar. Esperar. Tudo na natureza sabe esperar. A natureza é uma lição de paciência. Porque se você colher o fruto antes dele ter crescido o suficiente e antes dele ter amadurecido, você não tem fruto. E aqui está o maior desafio das relações humanas. Porque só vive o amor, seja ele conjugal, de amizade, na casa espírita, de trabalhadores, só vive o amor quem sabe esperar. Não tem fast food aqui. Não tem drive-thru. Não tem. O amor é bondoso. E a palavra grega, eu até coloquei aqui, entre parênteses, afável, dócil. A palavra grega que é essa. Afável. Então não é uma bondade, a bondade no sentido de afabilidade e doçura. O amor é bondoso. É afável. Então, depois que todo mundo grita, vem o amor e sussurra. Eu recentemente assisti um vídeo de humor de uns companheiros lá de Minas Gerais, são 2 assaltantes paulistas, né? Eu falei, é isso, né? E eles estavam nervosos, aí vem o policial. Olha só, nós estamos assando um pãozinho de queijo aqui, vocês não querem sair daí, comer o pãozinho, né? E começa a oferecer um tanto de coisa. Aí na hora que ele fala, acabando de passar um café, aí os assaltantes se entregam. É curioso isso, né? Isso é uma coisa muito forte. Nós temos um colega em Minas Gerais, é um juiz criminal. Ele, quando tinha rebelião na cadeia, assim, na comarca dele, aí tudo aquela preocupação, rebelião, aquela tensão, ele falou, pode deixar que eu resolvo. Pegava lá uma garrafa de café, e outras coisas que eu não vou falar também. Entrava, ficava lá 2 horas. Daqui a pouco saía, ele estava sem nada, sem ninguém, sem arma, sem nada, entrava. Daí 2 horas ele saiu e falou, está tudo resolvido. Era um sujeito assim.
Toda semana ele ia lá para a cadeia, sentava com os presos, almoçava com ele. Falei, o que é o negócio? Não, para de chorar, você está faltando um mês ainda. Conversava. Os presos tinham respeito. Ele entrava para o doutor. Era o respeito. Um negócio surpreendente. Surpreendente. Então o amor é afável. É afável. É bondoso. Não é ciumento. Mas aqui, o ciúme aqui não é o ciúme saudável da relação afetiva, não. O que o Paulo está dizendo aqui do ciumento é no sentido do amor buraco negro. Aquele amor que quer tudo para si. Que não dá espaço para que o outro floresça. A palavra grega é essa. O amor não se vangloria, quer dizer, ele não é soberbo. O amor não é soberbo. Nós, certa vez, fomos a um evento em Salvador, interreligioso, e tínhamos vários intelectuais, teólogos católicos, protestantes, judeu, muçulmano, você puder imaginar. E cada um falava 10 minutos. Eu ia falar da perspectiva do Espiritismo. Aí nós falamos, cada um falou, todo mundo falou, 1h30 falando. Aí tinha uma senhora, com um vestido branco, rodado, parecia uma mãe de santo. E chegou a vez dela falar. Ela se levantou e disse assim: eu estou acanhada de falar. Estou com vergonha. É tanta gente inteligente, vocês falam tão bonito. E eu olhei aqui a hora também, não vai dar para eu falar, porque ontem eu recebi 5 pessoas da rua lá em casa, eles estão lá abrigados, e aí eu tenho que ir lá dar comida para eles. Calou a gente. Eu falo o quê? Ela dirigia uma instituição que acolhia morador de rua. No dia anterior recebeu 5. Ia para lá fazer comida. Não é interessante isso? Ontem eu assisti um vídeo da Madre Teresa de Calcutá, está no Facebook. Ela, não sei se era na ONU, alguma coisa assim importante, porque tinha pessoas de várias nacionalidades, e ela dizendo como é que foi o chamado dela para essa questão da doação, né? E aí ela disse assim: olha, eu vi uma menina que estava com fome e dei um pão para ela. E os olhos dela brilharam. E ela começou a pegar um pedacinho, comer. Um pedacinho. Eu falei para ela: come. Por que você não come tudo? Ela falou: porque eu tenho medo de comer tudo e voltar a experimentar aquela fome. Aí Madre Teresa de Calcutá diz assim: se você não estiver sentindo dor, você não ama. Amar dói. Amar dói. Então, ele não se... O amor, ele não tem departamento de marketing. Não tem, não se vangloria. Não se incha. Adoro essa expressão de Paulo. Ele fala inchar mesmo, inflar. Inflar. E às vezes a gente faz isso. A gente se enche de si mesmo. Você começa a se encher tanto de você, tem uma hora que você tem que esvaziar, porque senão não cabe em ninguém. Eu tenho esse problema na minha profissão.
Se não tomar cuidado, tem que construir um prédio para cada juiz. De tanto tamanho que é o ego. Vai inflando, não cabe mais ninguém, tem que ter um prédio para ele. Incha. Só que inchar, olha que lindo isso, não é crescer. Crescer, você tem que crescer. Você tem que crescer. Crescer é uma coisa natural. Já viu uma árvore crescendo? Quanto mais ela cresce, mais ela abriga, mais ela atrai, mais ela serve, mais frutos ela dá, mais pássaros pousam nela. Inchar é ocupar espaço. Então às vezes a gente está tão carente que a gente incha. Você fala 2 horas, a pessoa... Vou falando, você me desculpa, eu estava com vontade de falar. Ainda bem que você está ouvindo, né? Estava precisando falar, isso é um caso. Mas tem o inchado. Quer dizer, nada é mais importante do que ele. Aí como é que relaciona assim? Como é que relaciona assim? É o inchar. Não é indecoroso. Indecoroso. Aqui ele deu um recado para os Coríntios, né? O amor não é indecoroso. Por quê? Porque o amor não tem necessidade nenhuma de ser exótico para se autoafirmar. O amor não busca os seus próprios interesses. Não busca os seus próprios interesses. Uma das maneiras, né, que a gente sente isso é quando você tem filho, não é engraçado? Os interesses do outro se tornam os seus. Não é muito normal, gente. Quem ama não é normal. Não busca seus próprios interesses. Não se torna irado. O amor não é tomado de ira. Eu aprendi essa lição aqui de um modo muito constrangedor. Eu estava dirigindo no trânsito de Belo Horizonte, que é pior que o de Nova York. Eu juro. E aí um sujeito deu uma fechada. E aí, gente, aqueles estágios evolutivos que eu fiz na animalidade, veio lá. Naquela época eu fui um lobo, um tigre. Veio à tona. E eu me preparei. E quando eu ia manifestar, meu filho estava olhando para mim. Eu subi o vidro. Tá nervoso, pai? Imagina. Ia soltar aquele grito, sujeito. Nossa, eu assisto suas palestras. Percebe. Vem um carro te dá uma fechada, você vai xingar a sua mãe. Ô, mãe, presta atenção aí, né, mãezinha? Entendeu? Por isso, o amor, ele modera as coisas. Ele modera. Não consegue manifestar essa ira porque ele dá uma temperada. O amor não leva em conta o mal. E aqui tem uma lição profunda. No Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito chega a dizer assim: eu sei, a vida é feita de 1000 nadas, que são como alfinetadas que acabam por ferir.
Então tem um problema nas relações de longo prazo. Por exemplo. Então às vezes você está numa relação conjugal com 10 malas. 21 de março de 1995, às 8 horas da noite, eu pedi para você buscar uma água para mim. E você disse, não vou, porque eu estou cansado. E você está carregando isso. Por quê? Porque você está contabilizando o mal. Contabilizando o mal. Acontece que Emmanuel diz assim, o mal, por ser próprio das criaturas, é sempre limitado em suas manifestações. Somente o bem é infinito, porque procede do Criador. É muito difícil viver contabilizando o mal. É muito pesado. É muito pesado. Não é? Então você não vai ver uma mãe falando assim, quando você tinha 4 meses de vida, eu fui trocar sua fralda e você fez xixi no meu rosto. Que mãe que lembra disso? Que mãe que lembra disso? O amor não leva em conta o mal. Se fosse assim, o amor de Deus seria um apagão. Aqui eu vou dizer uma coisa que é constrangedora. Sabe aquela pessoa que você detesta? Te prejudicou horrores. Um dia, ele vai ser um benfeitor espiritual. A gente tem que... A gente vai percebendo aqui o que é essa força do amor. O amor não se alegra com a injustiça. O amor não se alegra com a injustiça. Mesmo que a injustiça estivesse sendo cometida com o nosso inimigo. Mas se regozija com a verdade. O amor se alimenta da verdade. Nós falamos de verdade. Eu vou dar um exemplo aqui para a gente entender. De você. Tudo. Não adianta pôr roupa. Tudo que você sente, aquelas coisas que você não conta para ninguém, aquelas coisas que você sente que nem você sabe que sente, aqueles desejos ocultos, fica tudo claro, estampado em 4K no seu perispírito. Lê tudo. Por isso que o amor se estabelece na verdade. Quem ama precisa aprender a ser transparente. Transparente. Esse é um desafio. O amor tudo tolera. Isso não quer dizer que ele é conivente. Não significa que ele é conivente. Então gostaria de dar um exemplo aqui do amor divino. Nós, espíritas, gostamos muito de focar a nossa atenção no resgate. Não é? Então você fala assim, nossa, estou resgatando. Estou resgatando.
É um karma. Mas eu nunca encontrei um espírita, nem eu, dizendo assim. Pois é, eu estava errando. A gente não lembra de quando errou. Porque o resgate de hoje é o final de um processo que começou o dia em que você pegou o seu livre-arbítrio e fez bobagem. E fez bobagem. E machucou muita gente. E fez coisas horrorosas. Fez feiura. E enquanto você sorria, muita gente chorava. No entanto, você foi tolerado até hoje. As leis divinas te aguardaram. O processo de recomposição do destino. Então, isso não é impunidade. E tem uma parte que ele não falou, que ele era muito bondoso. E eu não vou estar aqui. Já não vou estar mais encarnado. Eu nunca fui conivente. Acontece que sair do erro é um processo que exige muitos passos. Não espere que a pessoa dê todos de uma vez. Vai ser aos pouquinhos, mas ela vai dar os passos. Todos vamos. Todos vamos. Tem situações, evidente, que nós vamos compartilhar. E a providência divina vai colocar corações ao nosso lado para sofrer conosco. Porque isso também é amor. Sofrer ao lado de. Isso é amor. Eu me recordo de um caso belíssimo, quem me contou foi a própria pessoa, em que ela chegou e falou: Chico, o que eu fiz? Qual é meu karma? Para perder o filho na flor da juventude de uma forma tão violenta. Eu falei: minha filha, ele tinha esse débito, precisava passar por essa experiência. E você, por amor, disse: eu estarei ao seu lado. Porque eu não consigo me imaginar você passando por isso e eu não estando ao seu lado. E você implorou para estar ao lado dele quando ele fosse passar pelo momento mais difícil da sua evolução na presente encarnação. Aí a mãe entendeu. Vamos ampliar a visão. Então, olha que coisa curiosa. André Luiz era um filho médico, tinha tudo. É o típico filhinho da mamãe, né? A mãe, que é a do lar. Né? Aparentemente, a coitadinha vai para uma esfera superior ao nosso lar. O filho vai para o umbral e o pai vai com as duas amantes para um lugar um bocadinho pior do que o umbral. E o André Luiz tentando, né? Equacionar. Mãe, quando ele conversa com a mãe, não tem jeito. O papai está lá, decepcionado, né? Porque era um vínculo. Né? O pai, na encarnação, tinha vindo com muitos recursos financeiros e aquelas duas moças se transformaram numa diversão, né? Ele fazia todos os desejos delas, das duas, todos. Então, imagina que tipo de hábito ele criou no psiquismo dessas duas criaturas.
Que tipo de condicionamento ele criou? Aí o André Luiz, desesperado, mas não tem jeito, já tentei. Eu saí do umbral, né, mãe? Estou aqui, estou bem, estou até escrevendo, né? Livro espírita, né? Aí, papai, está difícil. Ela falou, não, meu filho, já está tudo resolvido. Mas está resolvido como, mãe? Seu pai vai encarnar, reencarnar, e eu vou junto. Virei novamente como esposa dele. Mãe, mas fique tranquilo, que nós vamos receber as duas companheiras como filhas. Lá em Minas a gente diz assim, karma que é karma, né? Calma que é karma, né? Não, nem sempre. Ele recebeu as duas. Agora olha que curioso a lei divina. Imagina essas duas moças na adolescência, em que vai aflorar nelas todos os hábitos que o pai criou. Eu já vejo o pai do André Luiz com insônia, sem dormir, por causa das duas filhas. E a mãe ao lado. O amor tem essas coisas. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais cai prostrado. Essa é a expressão. Mas, se há profecias, serão abolidas. Se há línguas, cessarão. Se há conhecimento, será abolido. Porque em fragmento conhecemos e em fragmento profetizamos. Quando, porém, vier o que é completo, o que é pleno, as coisas fragmentadas serão abolidas. Então, pensa naquilo que você conhece. É um pedaço. O amor não, ele é sempre inteiro. É sempre inteiro. Então, se você ama uma criatura, você está aprendendo tudo sobre amor. Agora você pode fazer 20 faculdades. Tudo que você sabe é fragmento. O poeta baiano, o verdadeiro amor é vão, imenso monolito, nossa arquitetura. Amor é amor, ponto final. É uma experiência do todo. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando me tornei homem, no sentido de adulto, né? Aboli as coisas de criança. Porque agora vemos através do espelho, em enigma, mas veremos face a face. Agora eu conheço em fragmento, mas então conhecerei completamente, como também sou conhecido. Isso é extraordinário, porque o amor da vida, que é Deus, nos conhece mais que nós mesmos. Mas aqui tem uma lição. Quem ama, conhece mais. Quem ama, vê mais. Vê mais. O próprio Gilberto Gil tem uma letra que eu acho fabulosa. Acho que ele fez em homenagem ao Tiago. Que é:
pela lente do amor. Sou capaz de enxergar. Olha aí. Pela lente do amor, uma grande angular. Então, a grande angular dessa lente, você estava enxergando Públio Lentulus. Jesus enxergava Emmanuel. Por quê? Porque ele disse assim, está no teu querer. Aliás, é mais bonito, né? Ele fala assim, encontras neste momento um ponto de regeneração para toda a tua existência. Mas está no teu querer o seguir-me agora ou daqui a milênios. Então, onde que a angular dele estava vendo? Estava vendo Emmanuel. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Sabe por quê? Tem um ditado chinês que diz assim, qualquer um é capaz de contar quantas sementes há em uma laranja. Mas ninguém é capaz de dizer quantas laranjas há em uma semente. Quem ama é capaz. Então você vê essa mesma mãe descer e ir lá conversar com Clarencio. Clarencio. E mãe é um negócio engraçado, né? Clarencio, eu venho te pedir para intervir em favor do meu filho. Oh, mas o seu filho está lá no umbral. Estamos lá tentando ajudar. Esse menino é tão bom, Clarencio. Esse menino vai dar uma contribuição. Vai escrever uma série bonita chamada Série André Luiz. Por favor, Clarencio. Tá bom. Você sabe que ele não tem mérito para vir para a colônia. Eu assino a promissória. Será que esse não é o seu caso? Ou talvez você não se recorde, talvez você não saiba identificar os nomes, você sonha com eles, mas eles não permitem que você se lembre, porque senão você vai desistir de continuar encarnado. Mas aqueles que te amam, te avalizaram. Porque eles são capazes de enxergar em você que nem você está vendo. Nem você está vendo. Então é muito simples. Nós poderíamos chegar aqui, Paulo poderia chegar aqui e fazer uma palestra de autoajuda. Olha, valorize-se, né? Você é o melhor, essa coisa bem, né? Bem fast food. Acontece que, se você não amar, você não vai ver valor nem em você. Porque só vê valor quem ama. Quem ama. Então quem está de fora, nossa, quem ama, tem as percepções mais sutis do futuro. É por isso que o Paulo está dizendo, não adianta você vir com mediunidade, profecia, não adianta, gente. Quem ama vê muito mais longe. Por isso que o amor tudo espera. Porque ele já viu.
Ele já viu o futuro. Mas ele espera por quê? Nós estamos falando aqui de um amor profundo espiritual. Então nós não podemos nutrir a expectativa de que o ser amado vai se tornar tudo agora nessa vida. Porque talvez você tenha sido chamado para um processo de plantio e você já está querendo experimentar a colheita. A planta está tenra, a planta está pedindo adubo, está pedindo tirar as gramas, está pedindo um cuidado e você já está querendo o fruto. Imagina Deus aí do seu lado falando assim, me dá fruto. Até chegar lá, criança. Nós somos crianças. Nós somos crianças. Os espíritos superiores nos enxergam como crianças de 3 anos de idade. Por mais que você ache que tenha 50, 60, 70, ilusão sua, isso é seu corpo. No que diz respeito aos grandes lances do amor e da evolução espiritual, nós estamos bebezinhos, balbuciando as primeiras expressões do amor. Agora, pois, permanecem a fé. É o amor que sustenta e equilibra a criação infinita.